fechar, né, essa parte da termodinâmica para a gente poder entrar normal na 3, tanto em mecânica, a mecânica já está em 3, na 3, né? Como também termodinâmica, que está um pouquinho atrasada, para a gente ficar um pouco mais alinhado, ok? Sim? Ok, professor, vamos lá. Então vamos lá. Então, primeira coisinha, tá aqui a primeira lei da termodinâmica. Eu vou tentar explicar para vocês qual seria a aplicação e o conceito dela. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar para que serve, de que maneira que vem a primeira lei da termodinâmica e qual é a aplicação dela em relação aos conceitos termodinâmicos. Bom, não sei se todo mundo recorda, mas chegava no estágio da matéria que ela não tinha possibilidade de retornar às suas condições iniciais, que era a condição de ser um gás. E quando você tinha uma condição de ser um gás, eu não tinha aquela visualização para falar mudança de fase. Aí o que eu falava? Eu falava que era uma mudança de estado físico. A mudança de estado físico, não sei se todo mundo recorda, era uma situação que você olhava para uma trinca de variável, que era pressão, volume e temperatura. De forma que quando você olhasse uma condição inicial que tinha pressão, volume e temperatura, e você observasse depois de um tempo novamente a pressão, o volume e a temperatura, e você percebesse que havia alguma modificação nessas unidades, você tinha uma certeza que ali aconteceu uma mudança de estado físico. Então, o que seria uma mudança de estado físico falando fisicamente? É a alteração, uma mínima alteração no conjunto de variáveis que é determinado por pressão, volume e temperatura. Com essa ideia que eu falei para vocês, aí nós tínhamos uma mudança de estado físico determinado como isobárica, não sei se todo mundo recorda. A isobárica era uma situação que você mudava o volume, mudava a temperatura de um ponto inicial para um ponto final, mas nesse processo a pressão tinha a propriedade de se manter constante. Então, o que era uma transformação isobárica? Era uma transformação, vou até botar aqui, ó, a pressão constante. O que isso quer dizer para a gente? Oscila o volume, oscila a temperatura entre dois estados, mas a pressão se mantém constante. Só que veja bem, gente, para isso acontecer, para ter uma mudança de estado físico, uma oscilação no P, no V ou no T, o sistema tem que estar ganhando ou perdendo energia, ok? Tinha uma outra transformação, não sei se todo mundo recorda, era uma transformação que, na verdade, oscilava a pressão, oscilava a temperatura, mas o volume tinha uma característica de permanecer constante. Ela recebia o nome, como está aí na segunda linha, isovolumétrica, mas também poderia ser chamado de isocólica. Então, o que é uma transformação isovolumétrica ou uma transformação isocólica? É uma mudança de estado físico, onde oscila a pressão, oscila a temperatura, mas o volume permanece constante. Também pode ser chamado de isocólica. Então, a isovolumétrica, o volume se mantém constante. E a última relação que você tinha de um gás ideal era a transformação isotérmica. A isotérmica é a oscilação da pressão, a oscilação do volume entre dois estados, né, o estado inicial e o estado final, só que nesse caso a temperatura se mantém constante. Pessoas, até aí está tranquilo para todo mundo? Sim ou não? Sim, professor. Beleza, agora veja bem. Então, eu vou anexar aqui agora, deixa eu só pontuar isso daqui. Então, eu já recordei as 3 possibilidades que você tem de mudança de estado físico em relação a um gás ideal. Ele pode mudar seu estado físico em oscilação PVT de 3 maneiras distintas ou 3 maneiras diferentes, que é a isobárica, a isovolumétrica ou a isotérmica. Mas um detalhe que eu quero que fique bem claro para todo mundo, eu tenho que apagar esse nomezinho aqui, tá, gente? Porque se não apagar esse nomezinho aqui, fica, porque eu optei em fazer assim do que em fazer em PDF, tá? Ou seja, optei em fazer em PDF, que é melhor do que no PowerPoint, por causa da relação de dados. Então, olha, primeira coisinha que eu vou falar então para vocês, que passa a ser uma novidade para a gente. O que seria a primeira lei da termodinâmica? Seria a mínima energia necessária
para que você possa fornecer um sistema que está hermeticamente fechado, que é um gás ideal, para que realmente possa acontecer uma mudança de estado físico. Então, olha o que eu estou afirmando para vocês. Quando acontece uma mudança de estado físico, que pode ser pelas três condições que eu passei para vocês anterior, que é isobárica, isovolumétrica ou isotérmica, ou o sistema está ganhando energia ou o sistema está perdendo energia. Quem é um sistema? Ele é, na verdade, um conjunto hermeticamente fechado, onde você tem um gás lá dentro, onde esse gás não tem a possibilidade de sair desse recipiente. Só que ele pode fazer algumas alterações, ou seja, pode acontecer algumas modificações dentro desse recipiente que contém um gás que está hermeticamente fechado. Quais são as modificações que podem acontecer sobre ele? É a mudança de estado físico, que são três condições que eu passei para vocês. Mas toda vez que acontece uma mudança de estado físico, gente, que é uma alteração no conjunto de PVT, de pressão, volume e temperatura, isso tem que ficar bem claro para a gente que o sistema ou está ganhando energia ou está perdendo energia. Então, quando eu falo bem assim para vocês, olha, está acontecendo uma transformação isobárica. O que eu estou dizendo para vocês? Vai estar mudando o volume, vai estar mudando a temperatura, a pressão se mantém constante e com certeza o sistema ou está ganhando ou está perdendo energia. Porque se o sistema não ganha ou não perde energia, não tem mudança de estado físico. Ele se mantém com a mesma pressão, com o mesmo volume, com a mesma temperatura. Agora, toda vez que acontece que o sistema ganha ou perde uma certa quantidade de energia, acontece automaticamente uma mudança de estado físico. Qual a mudança que pode acontecer? Aquela relatada naquelas três condições iniciais, que é isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Então, qual é o conceito, ou qual é a ideia, qual é a proposta da primeira lei da termodinâmica? É você calcular a energia mínima necessária para que realmente um gás possa mudar de estado físico. Quais são as três maneiras que pode realmente acontecer para ter mudança de estado físico? A isobárica, a isovolumétrica e a isotérmica. E eu botei uma palavrinha aqui embaixo para realmente ninguém esquecer. Quando eu falo estado, gente, para verificar o estado, eu estou olhando três condicionais. Eu estou olhando para pressão, estou olhando para o volume e estou olhando para temperatura. Então, veja bem, o que define o estado físico, então, em relação ao gás para a gente? É o conjunto de P, V e T. Só lembrando, eu sei que todo mundo sabe disso, mas eu acho muito importante recordar essa ideia. Por exemplo, eu estou com gás aqui no sistema hermeticamente fechado na minha mão. Aí eu vou lá e dou uma olhada para ele. Quando eu dou uma olhada para ele, o que eu estou verificando nele? Eu estou olhando a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura. Aí depois de um tempo que se passa, eu novamente passo a verificar esse sistema que se encontra na minha mão, que é um sistema hermeticamente fechado. Aí eu olho novamente para a pressão, novamente para o volume, novamente para a temperatura. Se essas três entidades não sofreu nenhuma oscilação nesse intervalo de tempo que eu fiz a primeira observação para a segunda observação, então eu tenho uma garantia que não teve mudança de estado físico. Mas se nesse intervalo de tempo que eu observei entre a minha condição inicial, que eu comecei a ver PVT, e depois de um tempo, onde eu vi minha condição final, e eu verifico que tem uma pequena variação, ou só no P, ou só no V, ou só no T, ou nos três, ou no 2 em 1, aí eu tenho uma garantia total que ali aconteceu uma mudança de estado físico. E qual a condição que aconteceu para rolar isso? O sistema que é hermeticamente fechado, ou ele capturou uma certa quantidade de energia, ou ele perdeu uma certa quantidade de energia. Somente nessa variação da energia do sistema que é hermeticamente fechado, ninguém entra, ninguém sai, é que você tem a mudança de estado físico, que seria uma pequena alteração ou uma grande alteração no conjunto PVT. Oscilou PVT, não importa 1, 2 ou 3, eu estou mudando de estado físico. E se eu estou mudando de estado físico é porque eu estou ganhando ou perdendo energia. Até aí, tá tranquilo para todo mundo? Show, professor. Beleza, então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui de novo, porque eu tenho que passar e aí aqui fica meio complicado. Vamos lá. Próximo. Agora, aí começa a ficar interessante para a gente, da primeira lei da termodinâmica. Olha, opa, tem provavelmente uma pergunta aqui, peraí. Opa, pode falar, Thaís. Acho que tem uma pergunta para a gente. Tô te ouvindo, tá baixinho, mas tô te ouvindo. Eu
Tá Sim. melhor? Eu fiquei um pouco confusa. Tá. Quando tá tratando essas leis de termodinâmica, a gente tá trabalhando só com gases, né? Repete de novo, fala de novo. Quando a gente está trabalhando com as leis da termodinâmica, a gente está trabalhando só com gases. Só. Tá. Porque ficou muito abstrato na minha cabeça a ideia de que numa mudança de estado, a temperatura não é constante, no caso de não ser uma isotérmica. Ah, não. Numa isotérmica, ô Thaisa, a temperatura ela tem que ser constante. Eu não sei se de repente eu falei até errado. Na isotérmica, oscila a pressão, oscila o volume, mas a temperatura se mantém constante. Mas e nos outros casos? Ah, na isobárica, então, na isobárica, o que acontece? Oscila o volume, né? Oscila a temperatura, mas a pressão se mantém constante. E na isovolumétrica ou isocórica, né, que é um conceito semelhante, você muda a pressão, você muda a temperatura, mas mantém um volume constante. É uma coisa meio estranha, porque na verdade, Thaisa, na verdade, é muito complicado você mexer em uma entidade e a outra se manter constante. Só que isso é propriedade de um gás ideal, né? Ou seja, ele é um gás perfeito. Então, isso fica claro para a gente que é uma condição totalmente utópica, né? Então, não tem calor latente aqui, né? É isso que eu tô confundindo. Captei sua ideia, captei, Thaís, captei. Olha, eu entendi. Então, veja bem, quando você falou essa história do calor latente, a gente estava lá naquela parte inicial da calorimetria, aonde o que acontecia? Você tinha ali a definição de mudança de estado físico, que era uma maneira que a gente olhava para a fase. A gente verificava a agregação do sistema. É tanto que a olho nu a gente conseguia falar bem assim, olha, aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso, né? Então, inicialmente na calorimetria, a gente tinha essa variação entre esses três, né, estado, basicamente, três fases, né? Sólido, líquido e gasoso. Só que se você continuasse cedendo energia para o sistema, ele pularia do gasoso, quer dizer, do vapor ali, é vapor na verdade, eu falei errado, tá? É sólido, líquido e vapor. Se você continuasse cedendo energia para o vapor, ele acabava pulando para o gasoso. E aí tem uma definição que, na verdade, a gente utiliza muito na física e muito pouco na química, que uma vez quando você chega no estado de gás, ele se comporta eternamente como gás. Ou seja, o gás, teoricamente, não tem liberdade para retornar às condições iniciais. Então, quando você atinge o sistema de ceder tanta energia para ele e ele aumentou tanto a sua liberdade que ele pula de vapor para gás, e uma vez gás, para a gente ele é sempre gás. Só que o gás, ainda assim, ele tem a possibilidade de mudar algumas condicionais dele. Só que agora a nossa visão para o gás é uma visão particularmente diferente. Porque a gente não consegue mais, Thaisa, olhar para o gás e falar se ele mudou ou não, porque a nossa visão a olho nu, em termos de agregação do sistema, se perdeu muito com o passar dessa relação. E aí, para a gente tentar definir se esse gás está mudando o seu estado, a gente tem que fazer uma visão mais que empírica, né? Uma visão mais qualitativa da pressão, do volume, da temperatura, e não consegue mais fazer essa visualização a olho nu como era feito anteriormente. Então, nessa história, Thaisa, não entra o lance do calor latente. Por que não entra? Porque não está rolando uma mudança de fase, somente uma mudança de estado do sistema, captou? Captei. Obrigada. Mas não legal a ideia. Mas agora veja bem, é porque está bem baixinho, estava até apertando para ver se conseguia ouvir um pouco você melhor. O cara da química nunca vai falar isso que eu falei aqui para vocês, né? Essa coisa. Mas a gente tem o ciclo normal da agregação do sistema sólido, líquido, vapor, gasoso e plasma. Então, o gás, na verdade, é uma situação que ele não consegue retornar às suas condições iniciais, ele só pode pular para cima. Então, eu costumo falar uma frase até maluca, e muita gente fica até meio assim em relação ao que eu falo, mas a frase mais correta eu acho que quando você tem um gás, ele eternamente se comporta como gás. Ele só pode virar teoricamente um plasma. Um plasma, na verdade, ele é um gás ionizado. Ele é um gás que você cedeu tanta energia para ele que ele perdeu ou ganhou algum elétron. Então, um gás ionizado para a gente é chamado de plasma. Mais uma vez, gás, eternamente gás. Então, essa relação da primeira lei da termodinâmica, gente, ela só se aplica para o gás. Somente.
Aonde que é o gás? É o quarto estágio da matéria. Após você ceder tanta energia para ele, passou do sólido para o líquido, do líquido para o vapor e do vapor para o gás. E uma vez você tendo gás, ele tem um comportamento totalmente diferente e à parte do que tinha as relações anteriores. Deixa eu perguntar, essa ideia, olha o que eu vou falar para vocês. Essa ideia que eu falei, que para você mudar de estado físico, você precisa ganhar energia ou perder energia. A ideia que eu falei que o estado físico de um gás é determinado pela pressão, volume e temperatura, e que um gás pode mudar de estado desde que tenha uma oscilação na pressão, no volume e na temperatura. E essas transformações, que é isobárica, isovolumétrica e isotérmica, isso está claro para todo mundo? Se sim, fala no microfone para mim ou fala no chat aí. Assim, professor. Beleza? Então, ó, eu só vou recapitular o que eu falei aqui para não ficar nenhuma dúvida. Mas vocês podem me perguntar à vontade, não tem nenhum problema. O que é a primeira lei da termodinâmica? Ela fala o seguinte para a gente. Uma vez quando você chega no estágio da matéria que você tem um gás, ele vai se comportar sempre como um gás. Mas ainda assim, um gás, ele muda de estado físico. Mas qual é a definição de estado físico agora para um gás? Para você definir o estado físico de um gás, você vai ter que olhar, você vai ter que mensurar, você vai ter que medir dele a pressão, o volume e a temperatura. Então, eu fui lá e medi de um gás, a pressão, o volume e a temperatura. Se depois de um tempo eu for mensurar essa pressão, esse volume e essa temperatura e verificar que esses valores, de alguma forma, teve uma pequena alteração, eu tenho uma garantia ali suficiente para determinar que teve uma mudança de estado físico. Então, o que é a mudança de estado físico para um gás? É uma alteração no conjunto dessas grandezas, P, V e T. Só que um detalhe da primeira lei da termodinâmica que diz é o seguinte: quando eu tenho um gás e que tem essa oscilação entre P, V e T, que é a mudança de estado físico, para tal fato acontecer, o sistema deve estar capturando ou perdendo uma certa quantidade de energia. Toda vez que ele consegue oscilar sua quantidade de energia que está ganhando ou está perdendo, ele está mudando de estado. E o que é mudar de estado? Oscilar de alguma maneira o P, o V e o T. E de que maneira o P, o V e o T pode oscilar para a gente? De três maneiras distintas. Uma maneira é a isobárica, a outra é isovolumétrica, é a mesma coisa que a isocórica, e a outra é isotérmica. Ou seja, é a maneira que se tem para você mudar de estado físico, mas mantendo uma grandeza constante. Mas toda vez que isso acontece, vocês não podem esquecer a ideia. Se está rolando uma mudança de estado físico para um gás, é porque a sua energia ali na sua totalidade está sofrendo uma oscilação. E qual a nossa ideia da primeira lei da termodinâmica? Eu quero determinar a energia que está oscilando no sistema para que realmente ele possa mudar de estado físico. Mas para a gente calcular essa energia que está rolando, que está provocando essa variação, eu tenho que entender, na verdade, cada ponto dessa primeira lei. Então, vamos lá. Primeiro, olha comigo aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica é escrita assim, ó, delta U é igual a Q menos esse Wzinho maluco. E agora eu vou escrever para vocês quem é quem. Esse delta U ali, gente, é chamado variação. Opa, ficou estranho. Ó, variação de energia interna. Então, o delta U para a gente é variação de energia interna. Não esqueça disso, tá bom? Esse Qzinho aqui, ele é chamado de troca de calor. E esse Wzinho lá embaixo, que está aqui, ele é o trabalho. Então, veja bem, primeira lei da termodinâmica. Agora eu vou ler ela com vocês. Ó. Deixa eu pontuar aqui meu pontuador. Primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna, que é o delta U, é igual a troca de calor menos o trabalho. Ou eu posso falar assim, ó, a variação de energia interna de um gás é igual a troca de calor sofrida por um gás menos o trabalho sofrido ou realizado pelo gás. Então, tudo isso é em relação ao gás. Então, primeira lei da termodinâmica é variação de energia interna, que é o delta U, é igual a troca de calor menos o trabalho. Só que, olha, o legal é a gente entender cada parte da primeira lei da termodinâmica. Eu posso apagar essa coisinha aqui e passar para a próxima tela? Pode? Sim. Tá bom, então vamos lá. Agora, essa parte é super importante, que eu vou
realizar com vocês, cada tópico individual. Então, primeiro, gente, variação de energia interna. Isso é muito importante você colocar em algum canto. Apesar que na questão lá do Enem, se rolar para vocês, ele vai dar os condicionais, a expressão, para que realmente você possa determinar. Mas é muito importante que a gente conheça esse conceito, tá? Bom, primeiro, o ΔU, todo mundo já sabe, o nome é variação de energia interna. Como que eu determino a variação de energia interna de um gás? 3 meios, 3/2, vezes NR ΔT. Pessoas, quem é um N que eu vou colocar aqui para a gente? Ó, já vou escrever na frente. Quem é um N? Eu não sei se todo mundo lembra. Um N vai ser o número de mols. Todo mundo deve ter visto lá no conceito do Avogadro essa coisa, certo? Sim? Sim, né? Sim. Ó, o R é a constante dos gases. Eu não sei se a galera vai recordar, mas a constante dos gases, quando eu expliquei para vocês lá na relação de gases ideais, quando eu comecei esse conceito, eu falei que essa constante, esse R, poderia ter duas possibilidades. Era o ATM litro mol Kelvin. Eu vou até puxar aqui, cara. Vou até puxar para cá para falar. Eu nem ia falar aqui, deixa eu abrir um parênteses, mas eu vou colocar. Vou fazer uma pergunta difícil. Vamos ver agora se alguém vai conseguir responder. Alguém lembra um valor da constante dos gases? Na verdade, a gente trabalhava com duas possibilidades. Alguém lembra pelo menos de uma? 0,082 ATM. Quem é que falou isso? Yasmin. Caraca. Yasmin. Perfeito, Yasmin. Ó, ATM, fenomenal. ATM vezes litro, tudo isso dividido por mol Kelvin. Perfeito. Vou botar um vezesinho aqui para ficar melhor. Perfeito, Yasmin. Pô, fantástica. E tinha um outro valor do R. Será que é pedir demais pedir o outro valor do R? Vou colocar então, tá? 8,3 aproximadamente, tá? Joule. Deixa eu botar minúsculo aqui. Joule mol vezes Kelvin. Então, olha, eu tinha duas possibilidades para a constante, o 0,082 ATM litro mol Kelvin e 8,3 Joule mol Kelvin. Bom, Yasmin falou aí, deixa eu só lembrar para ninguém ficar perdido. Ah, por que um é 0,082? Esse 0,082 ATM litro mol Kelvin, gente, é porque a pressão tem que estar na atmosfera e o volume tem que estar em litro. Aquela outra situação que eu botei o R, 8,3 Joule mol Kelvin, é porque a pressão tem que ser Pascal, que é a mesma coisa Newton por metro quadrado, e o volume tem que ser metros cúbicos. Mas eu já vou marcar uma coisinha aqui, eu quero que vocês marquem essa coisa também, não esqueça. Opa, acho que tem uma possível pergunta aqui para mim, peraí. Perfeito, a Isa também é o de bicho. Ó, eu quero que vocês marquem essa condição. O R utilizado, gente, vai ser para a gente o 8,3. Então, toda vez que eu for determinar a variação de energia interna em relação à mudança de estado físico determinado pela primeira lei da termodinâmica, o R que vai ser utilizado tem que ser o 8,3 Joule mol Kelvin. E o último que eu botei aqui, que eu tenho certeza que ninguém vai ter dúvida, que é o ΔT. O ΔT, gente, é a variação de temperatura. Deixa eu fazer uma pergunta imbecil, mas que acaba sendo importante para a gente. Pessoas, há muito tempo atrás, lá nos primórdios, né, do início de tudo, nós vimos a relação de transformações termométricas, né? E aí tinha 3 escalas possíveis, não sei se todo mundo lembra. Era Celsius, né? Fahrenheit e Kelvin. Quando eu for calcular a variação de energia interna determinada pela mudança de estado físico que pode acontecer de um gás, essa variação de temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Ok até então? Sim? Perfeito? Agora, olha o que eu vou falar. Olha o que eu vou falar para vocês, gente. Agora a coisa fica super interessante. Lembra que na primeira lei da termodinâmica você tinha 3 entidades que tinham o objetivo de medir energia. A variação de energia interna, que era o ΔU, o que era a troca de calor, e o dadozinho, que era o trabalho. Olha o que eu vou colocar aqui embaixo e você não pode esquecer. Isso é super importante.
para ter variação de energia interna na mudança de estado físico de um gás que está ganhando ou perdendo energia, naquela mudança do PVT, a condição para ter o ΔU é que tenha isso aqui, ó, que tenha variação de temperatura. Então, olha o que eu acabei de falar com vocês. Se não tiver variação de temperatura, gente, não tem variação de energia interna. Agora, deixa eu fazer uma pergunta super importante para vocês. Vocês conhecem alguma transformação física que possa acontecer na mudança de estado onde a temperatura se mantém constante? Sim ou não? Isotérmica. Isotérmica. Então, olha o que eu posso colocar aqui sem nenhum problema. Quando acontecer uma transformação isotérmica, é uma transformação onde não tem variação de temperatura, onde a temperatura se mantém constante. O ΔU, que é a variação de energia interna, vale 0. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Agora, olha outro detalhe que eu vou falar que está implícito. Se eu estou com gás na minha mão e eu percebo que a temperatura está aumentando, quer dizer que a minha variação de energia interna vai ser positiva. Se eu estou com gás na minha mão dentro de um sistema e percebo que a sua temperatura está diminuindo, a minha variação de energia interna vai ser negativa. Se eu estou com gás na minha mão, que é um sistema hermeticamente fechado, e eu percebo que não tem variação de temperatura, quer dizer que não tem variação de energia interna e o meu ΔU vale 0. Isso está claro para todo mundo? Sim? Sim, sim, fala para mim. Sim. Beleza, eu vou apagar esse aqui e vou para o próximo, tá? Porque para o próximo tem que apagar esses termos. Ó, então, veja bem, eu tenho 3 condicionais que tem o intuito de medir energia para ter mudança de estados físicos. O ΔU, que é a variação de energia interna, o Q, que é a troca de calor, e o Wzinho, que é o trabalho. Então, ó, eu já consegui determinar o ΔU. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha que geralmente não aparece. Mas vamos ver aqui se a gente tem uma galera que saca desses conceitos. É uma pergunta difícil essa. Antes de eu passar para outra telinha. Alguém lembra a equação de um estado que era determinado para relacionar a pressão, o volume e a temperatura? Era chamada de equação de um estado. Alguém lembra? Era uma equação que relacionava pressão, volume e temperatura, mas era uma equação que eu chamei de equação de um único estado. Alguém lembra? Se eu botar esse nome. Lembram agora? PV igual a NRT, não, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vou até colocar isso. Espera aí. PV igual... Opa, botar minúsculo. N vezes R. Botar um Rzinho maiúsculo. Espera aí. E vou dar um espacinho aqui. E o T. Olha só. Deixa eu mostrar um negócio louco para vocês, que eu acho super importante. Dá uma olhada nessa equaçãozinha aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui, gente? Ó, ΔU é 3 meios GNR ΔT. Estão vendo isso? Sim? Sim. Olha o que eu vou fazer. Lembra lá, propriedade de equivalência das equações. Para uma equação ser equivalente ou se manter equivalente, o que você faz do lado esquerdo, você tem que fazer a mesma coisa do lado direito. Por exemplo, se eu pego uma equação e multiplico por 2 do lado esquerdo, do lado direito também tem que multiplicar por 2. Se eu vou dividir por 5 de um lado, do outro lado também tem que dividir por 5. Porque se assim eu não fizer, eu não mantenho a igualdade da equação. Então, olha aqui. PV e NRT, está aqui. Olha o que eu vou fazer do lado esquerdo. Vou tentar escrever aqui, né? Tá claro que isso aqui, eu queria botar um delta aí, gente? É que o lápis tá horrível. Tá claro que tá tipo um P delta V? Sim? E aqui, ó, eu vou botar outro delta. Por quê? Se eu colocar um delta do lado esquerdo, gente, eu tenho que botar um delta do lado direito. Então, olha como ficou a minha equação. P delta V igual a NR delta T. Tá claro essa coisa para vocês? Sim? Tranquilo, né? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó, 3 meios
Vou fechar aqui. E aonde tem, gente, na equação o NR delta T, eu vou tirar e vou botar, o meu delta vai ser um D, tá? Um D maiúsculo. P delta V. Vocês entenderam o que eu fiz na equação? Sim ou não? Fala para mim rapidamente aí. Conseguiu entender? Sim, Thiago, Yasmin e Thaisa. Deu, né? Porque tá baixinho o microfone, mas tá bom. Então, o que eu fiz, gente, ó, eu tirei o NR delta T, tá aqui o meu NR delta T, só que o meu NR delta T é a mesma coisa que P delta V. Então, eu tiro o NR delta T e coloco aqui, ó, P delta V. Qual o objetivo? Você tem, então, outra maneira de calcular a variação de energia interna. A variação de energia interna pode ser 3 meios de NR delta T ou 3 meios de P delta V. Ok para todo mundo? Posso ir para a próxima parte, então? Sim? Alguém fala, Thiago, Yasmin, ou pode ser via chat também? Pode, sim. Perfeito. Deixa eu apagar esse aqui, então, para a gente ir lá. Rapidinho. Então, olha, seguindo a nossa relação daquela equação que eu botei, que é a primeira lei da termodinâmica, olha a outra equação. Acho que foi a Thaisa que me perguntou, ou foi a Yasmin, não vou lembrar. Escuta, a maneira que se tem para calcular a troca de calor, gente, eu acho que todo mundo deve lembrar. Todo mundo lembra a formulinha do calor sensível, o tal do Kim macete? Sim? Sim. Um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando eu estou no sistema internacional, gente, o meu Q, ele sai naturalmente em calorias. Não esqueça que esse Q, ele representa a nossa energia. Essa massazinha que está aqui, gente, ela tem que ser calculada pelo sistema internacional, a massa tem que estar em gramas. O Czinho é uma coisa super importante para a gente, que é o calor específico. Lembra? O calor específico é aquela entidade física que determina como acontece a variação de temperatura. O material que sofre grande variação de temperatura é porque ele tem um baixo calor específico. O material que sofre pequena variação de temperatura é porque tem alto calor específico. E a unidade do calor específico, vou escrever aqui, ó, tá? Ninguém escreveu o nomezinho. A unidade dele no sistema internacional é caloria por grama grau Celsius, tá bom? E o ΔT, gente, você já sabe, é a variação de temperatura. Olha o que eu vou falar agora que pode até gerar uma certa confusão. No sistema internacional, a temperatura tem que estar em Kelvin. Lá, então, naquela situação anterior que a gente estava na variação de energia interna, que era o 3 vezes NR delta T, eu fiz questão de colocar para vocês que a temperatura tem que estar em Kelvin, e é uma verdade absoluta. Quando eu estou calculando a minha troca de calor pelo calor sensível, que é essa condição que eu coloquei para vocês ali agora, essa temperatura, gente, tem que estar em graus Celsius. Então, olha o que eu vou falar para vocês aqui que é super importante. Toda essa condição que foi montada aqui com vocês, da energia, da massa, do calor específico e da variação de temperatura, isso me dá um indicativo que a energia determinada por essa condição, ela vai sair em calorias. Só que olha o que eu vou comentar aqui para vocês. A energia determinada pela mudança do estado físico, que é falado pela primeira lei da termodinâmica, ela não pode estar no sistema internacional em calorias. Tem que estar em joule. Então, estou dizendo o quê? Você vai calcular a troca de calor naturalmente em calorias. No final, você vai passar isso para joule. Geralmente, mas a questão vai ter que fornecer isso para a gente. Mas, geralmente, uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joule, ok? Então, eu estou dizendo aqui para vocês, vamos calcular naturalmente a troca de calor com a massa em gramas, o calor específico, caloria, grama, grau Celsius, a temperatura em graus Celsius. Só que esse resultado vai sair em calorias. Mas como eu tenho que tratar no sistema internacional, eu vou ter que passar essa energia que está em calorias para joule. Geralmente, cada uma caloria é 4,18 joule, mas a questão vai ter que fornecer isso para a gente, ok? Agora, olha o detalhe que eu botei. Eu escrevi lá embaixo para vocês uma condição.
Gente, o nome já diz muito, troca de calor. Quando eu falo em troca de calor, eu tenho que partir daquele princípio que eu tenho um sistema que está hermeticamente fechado. Então, quer dizer que ninguém lá dentro sai, ninguém lá dentro e ninguém pode entrar. Ninguém sai, ninguém entra no sistema. É totalmente fechado ele. Só que, veja bem, o meio, ele pode influenciar o sistema. Então, quando eu falo em troca de calor, gente, é uma troca de calor entre o sistema que está hermeticamente fechado com o meio externo. Então, em algum momento, o meio externo pode mandar energia para o sistema. Ou em algum momento, o sistema pode mandar energia para o meio externo. Então, a condição para ter a troca de calor é que você tenha um sistema que não seja, não sei se você lembra esse nome, não adiabático. Todo mundo lembra o que é um sistema adiabático? Vou falar rapidamente. O que é um sistema adiabático? É um sistema que não permite troca de calor com o meio externo. Eternamente o sistema fica lá totalmente inerte e não realiza troca de calor. Por exemplo, uma vez eu contei para vocês que sistema que a gente tem no cotidiano que tende a se aproximar do sistema adiabático porque tende a não realizar trocas de calor com o meio externo. A caixa de isopor, a garrafa térmica. Só que na nossa configuração que nós temos aqui, gente, o sistema ele não é adiabático. O que isso quer dizer? O meio está influenciando diretamente o sistema que é hermeticamente fechado. Ou para lançar energia sobre o sistema, ou para retirar energia do sistema. Agora, escute. Se eu estiver lendo um problema e o cara falar bem assim para mim, olha, eu estou com o sistema hermeticamente fechado que ele é adiabático. O que ele está dizendo para a gente? Que não tem troca de calor. Então, nesse caso, gente, o valor do Q ele vai ser 0. Então, eu vou até colocar esse OBS aqui do lado. Ó. Se o cara falar para a gente que ele tem um sistema adiabático, o que isso quer dizer para a gente? Que a nossa troca de calor é igual a 0. Pessoas, nessa condição da troca de calor, que é o Qzinho, tranquilo para todo mundo? Posso ir para o próximo passo? Pode. Tudo bem, deixa eu apagar rapidamente aqui para ir para o outro. Pode, professor. Tá, deixa eu correr aqui. Bom, a primeira lei da termodinâmica era assim, variação de energia interna é igual a troca de calor menos o trabalho. Então, quer dizer que agora só pode ser o trabalho. Pessoas, olha lá, maneira que eu tenho para determinar o trabalho. Aqui, o trabalho pode ser determinado. Vou ler aqui junto com vocês. O dadozinho, tá? Pressão vezes variação de volume ou NR delta T. Então, se você pegar o produto de pressão vezes variação de volume ou você efetuar NR delta T, você está determinando o trabalho. Só que tem uns condicionais que eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, pessoas, para você